Bom dia, povo amado de Deus, povo lindo de Deus, que Deus possa estar presente nessa manhã aí com você, comigo, conosco, para que possamos receber mais e mais da Tua Palavra. E a Palavra já está na mesa, o pão que desce do céu está aí, para que possamos tomar um café da manhã e nos alimentar da Palavra de Deus, que Deus possa falar enormemente ao seu coração nesse propósito de fé 365. Hoje, domingo, excepcionalmente estamos ao vivo às 6 horas da manhã, como havíamos combinado ontem, por motivo de viagem. Estou em viagem, estou retornando agora para minha cidade, então precisei fazer mais cedo essa live, porque é compromisso com o Senhor estar todos os dias tomando café da manhã e alimentando do pão que desce do céu, da Palavra de Deus. E eu espero que a Palavra de Deus nesse dia possa tocar enormemente ao seu coração, que ela tenha revelações para fazer e estruturar, direcionar, alimentar o teu espírito. Que Deus esteja presente, porque a palavra dele fala: quando 2 ou mais estiver aí em meu nome, eu estarei. E temos certeza disso, que Deus é permanentemente conosco todos os dias. E assim diz a palavra do Senhor em Êxodo 6. Estamos iniciando agora Êxodo 6. Vimos no capítulo 5 que Moisés e Arão foi falar ao faraó, e o faraó não ouviu a mensagem, a palavra de Deus. Moisés reproduziu, juntamente com Arão, tudo aquilo que Deus havia ordenado. Infelizmente, devido ao coração duro do faraó, ao invés dele ouvir, ao invés dele receber a palavra que Deus havia dado, ele simplesmente endureceu o coração e colocou sobre o povo de Deus um jugo muito mais pesado, trabalhos muito mais pesados. Obrigou o povo de Israel, aos hebreus, a ter que, além de produzir o tijolo, ter que buscar o material para a fabricação desses tijolos. Além do barro que eles pegavam à margem do rio Nilo, eles teriam também que buscar a palha para que pudesse dar estrutura a esse tijolo, dar mais consistência. Esses tijolos eram usados nas construções das cidades do povo egípcio. Infelizmente, o faraó, assim como muitos, ainda ouvem a palavra de Deus, mas não abre o seu coração para que essa palavra possa produzir frutos, porque a palavra de Deus, nesse sentido, é como a semente que é lançada ao coração, e se o coração for fértil, se a pessoa tiver com o coração quebrantado, ele receberá essa palavra, e essa palavra então germinará e produzirá frutos. E muitos desses frutos são frutos de arrependimento, frutos de conversão. E é isso que nós esperamos, que Deus possa lançar essa palavra hoje, essa semente ao seu coração, e que ela possa produzir frutos de arrependimento, frutos de conversão, que ela possa dar frutos de amor, de tolerância, de paciência, para que você possa estar sempre, permanentemente na presença de Deus, com o coração aquebrantado, porque Deus busca aqueles, como a sua própria palavra fala, os pobres de espírito, que são os humildes de espírito, aqueles que não se acham autossuficientes, aqueles que se colocam diante do Senhor numa condição de que são totalmente dependentes de Deus, que precisam da manifestação do poder de Deus na vida deles. Porque muitos não se dobram, não buscam o Senhor, porque acham que já tem de tudo, que não precisam, se acham autossuficientes, são arrogantes, autoritários, ditadores, como o faraó. São pessoas que não conhecem a Deus por falta de amor, por falta de humildade, porque acham que não precisam mais, acham que todos os bens que eles adquiriram, que o poder social que eles adquiriram, com status social, assim como o faraó tinha, já era mais do que suficiente para serem prósperos.
Mas sabemos que a maioria dessas pessoas que alcançam tudo que desejam nesse mundo material, eles ainda continuam sentindo vazio. E esse vazio só Deus pode preencher. Esse vazio, apenas o maná, a palavra de Deus, que é o próprio Deus vivo, pode alimentar a nossa alma. Então, em Êxodo 6 diz, vamos fazer a leitura. Nós vamos ver nesse capítulo aqui até a genealogia de Moisés e Arão. Vocês vão ver que vai estar apontando para a família de Levi, sacerdotal, filho de Jacó, como nós já vimos. E também vamos ver a continuidade do que Deus ordena a Moisés e Arão a fazer frente à recusa de Faraó, para que pudesse libertar o seu povo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Então aqui Deus está falando a Moisés, reafirmando: esperem para vocês verem, porque o Faraó deixará que o meu povo, o meu primogênito, que é todas as tribos de Israel, que estavam ali sob servidão, estavam como escravos servindo ao Faraó, sobre jugo pesados, com cargas pesadas, onde os capatazes, os oficiais fiscalizavam e muitas vezes puniam com açoites o povo de Deus, os hebreus, que estavam sobre escravidão ali, com as mãos pesadas do Faraó. E agora pior, porque o Faraó estava com raiva, achando que o povo estava ocioso demais, buscando adorar a Deus. E isso ele pensou: não, já que eles estão tendo muito tempo para buscar a Deus e não querem trabalhar, que nós possamos então dobrar a carga sobre eles. E assim o fez. Então Deus agora fala a Moisés e Arão: volte ao Faraó, ao rei, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Ou seja, Deus iria tirar e cumprir aquilo que ele havia falado com Arão e Moisés, que ele tirar o povo de Deus agora através do seu poder. Não era pela atitude de Moisés, não era pela atitude de Arão, não era simplesmente pela obediência deles irem falar, e também não seria pelo coração do Faraó, mas seria pela mão poderosa de Deus. Então o resgate de Deus acontece assim como aconteceu com o Messias, com Jesus. Ele nos libertou, ele pagou um preço por nós, ele nos resgatou através de uma ação de Deus. E assim, Gorete, Letícia, Marinalva, estamos iniciando aqui o capítulo 6 de Êxodo, onde Moisés volta a falar com Deus, Deus volta a manifestar com Moisés e Arão, e Deus ordena que eles voltem ao Faraó, porque agora o Faraó iria ver a manifestação de Deus, o poder de Deus, a qual iria libertar o seu povo, o seu primogênito, os filhos de Israel, da escravidão, porque Deus ouvira os seus pedidos, as suas orações subiram aos céus, e Deus então atentou para o sofrimento do seu povo e lembrou, quando fala lembrou da promessa que havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, na realidade quer dizer, Deus determinou que aquele seria um momento certo para poder manifestar a sua glória, o seu poder, e para que todas as nações pudessem saber que ele era o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, continuando, nós vemos que falou mais Deus a Moisés e diz: eu sou o Senhor. Ele volta a se manifestar como o eu sou, o Senhor, o Yahvé, o Javé. E eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ele agora se coloca e reafirma a aliança que ele havia feito com os seus pais, né? Abraão, Isaac, Jacó, com os pais, os patriarcas
da aliança como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, diz o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da aliança, conheciam Deus, o Yahvé. Agora, o Yahvé se manifesta como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, para que o povo do Egito, para que o faraó entenda que ele é o único Deus, o Eu Sou, que sempre existiu, que sempre existirá, que não há nenhum outro Deus além dele e que ele é o Deus Todo-Poderoso. E também estabeleci a minha aliança, ele continua Deus falando com Moisés e com Arão, que ele é o Deus dos patriarcas, dos descendentes de Israel, das tribos que estavam escravizadas ali no Egito, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, assim como Abraão, Isaac e Jacó possuíram as terras de Canaã, que eram as terras da promessa de Deus, da aliança abrâmica, assim também Deus agora tirará o povo do Egito para restituir a posse daquela terra de Canaã ao seu povo, ao seu primogênito, aos descendentes dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E continua Deus falando a Abraão, falando a Moisés e a Arão: eu também tenho ouvido o gemido dos seus filhos, os filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Ou seja, Deus ouviu as orações e falou: agora é a hora de mostrar o meu poder, o poder do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Deus nunca esquece da sua promessa. Aqui a linguagem representa, eu lembrei, a palavra representa aí que Deus reconheceu que agora seria o momento. Deus se posicionou, agora é hora de agir para poder mostrar quem eu sou, o Eu Sou. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. O que Deus está falando aqui de resgatar com braço estendido, que agora seria o poder de Deus agindo a favor do seu povo. Resgatar significa pagar o preço. Essa palavra é muito usada quando um parente pagava uma dívida de um outro parente. Isso só era usado, esse termo de resgatar, quando estava direcionado a uma dívida paga por algum parente. Então, o povo de Deus era filho de Deus, o primogênito de Deus, o povo da promessa, aquele povo que Deus havia separado para poder aliançar-se com ele, para ser o povo escolhido, de onde nasceria o Messias, que também iria nos resgatar nós, que ele tomou como filhos, como primogênitos, para poder ser paga a nossa dívida. E a nossa dívida foi paga com um preço muito alto, com a própria vida de Jesus. Ele deu sangue por nós, que era a forma de pagar uma dívida com o derramamento de sangue. Antes, através do sangue do cordeiro puro, sem mancha. E Jesus foi esse cordeiro, o cordeiro de Deus, que veio para poder pagar os nossos pecados. Então, essa palavra resgatar significa que seria através de Deus e não através da força do homem, não através da inteligência do homem, não através de bens materiais do homem, mas através do poder do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, o Yahvé, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levantarei a terra,
acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança o Senhor. Então Deus tem uma terra da promessa para nós. Deus tem uma terra que Ele já preparou para nós. A terra no qual nós estaremos diante dEle como príncipes, como herdeiros, como co-herdeiros em Cristo, como filhos de Deus. Assim Deus aponta para aquilo que seria o governo do Messias, onde cada um de nós receberíamos a nossa parte da herança, também como filhos de Deus, pois o nosso irmão mais próximo, Jesus, o Messias, iria nos resgatar, não pela força e sabedoria do homem, mas com aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele iria pagar a nossa dívida, rasgar a promissória da dívida que tínhamos com Deus quando nós caímos lá no pecado, nos lombos de Adão, do primeiro Adão. Eni Rosa, estamos aqui então, nesse domingo, excepcionalmente às 6 horas da manhã, trazendo a palavra de Deus. E Deus tem revelado a nós que podem esperar no Senhor, porque com braço forte Ele estenderá e nos resgatará das nossas aflições, das nossas angústias, porque Ele já pagou o preço. É Ele, o poder está nele, não na nossa inteligência, não na nossa sabedoria. E por Ele nós seremos libertos de todas as nossas angústias, da escravidão desse mundo, do pecado que nos aprisiona, nos encarceram, das nossas angústias que nos deixam presos a essa tristeza terrível, a esses momentos de solidão, de angústia que vivemos muitas vezes. Só Deus poderá estender o braço e tocar na sua vida. Toma posse disso e te resgatar. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer para você nessa manhã. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Da mesma forma que Deus havia revelado a Moisés e Arão, agora Moisés volta juntamente com Arão e fala aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então aqui o povo de Israel, devido ao coração duro, devido à pobreza de espírito, no sentido agora de pessoas que não temiam a Deus. A angústia de espírito, ânsia de espírito, significa, nesse contexto aqui, um pessoal fraco na fé, pessoal que não acreditaram na palavra de Deus, pessoal que pela servidão, dura servidão, temeram um jugo mais pesado sobre a vida deles. A primeira vez que Moisés intercedeu pelo povo, veio mais cargas pesadas, mais açoites, mais trabalhos, mais compromissos, mais ações efetivas para cumprir o trabalho. Então o povo agora, quando Moisés fala novamente, tem esse mesmo medo de que o faraó dobre ainda mais a carga sobre eles. Então, nós vimos aqui que Moisés obedece a palavra do Senhor e vai até o seu povo, o povo de Israel, mas o povo não ouviu a Moisés. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: entra então e fala ao faraó, rei do Egito, que deixei sair os filhos de Israel da sua terra. Aí Moisés vem e vai argumentar. Porém, falou perante o Senhor Moisés, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, pois como, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. O que ele está querendo dizer aqui? A mesma coisa que ele falou para Deus no Monte Sinai. Que ele não sabia falar, que ele não sabia expressar, que ele tinha dificuldade de expressar, que ele talvez não teria essa facilidade de convencer o faraó, uma vez que ele não estava tendo poder de convencimento, né, Letícia? Nem com o povo dele, com o povo de Deus, com os hebreus. Como que ele ia conseguir convencer o faraó? Mais uma vez, Deus vem demonstrando que não é pelo seu falar de convencimento, não é pela sua persuasão, não é pela sua força que ele alcançará o coração daqueles que precisam ser alcançados,
mas sim pelo seu espírito, pelo seu braço estendido, pela sua força, pelo próprio propósito que Deus tem na sua vida. Você ouvirá. As pessoas a quem vocês proferirem a palavra, a quem vocês levarem a palavra, ouvirão, mas não vai ser pela sua persuasão, não vai ser pela sua inteligência que eles converterão, que eles irão vir até o Senhor ou farão a vontade de Deus, mas sim vai ser pelo Espírito de Deus. É Deus que convence o homem, não somos nós apenas somos instrumento, levamos a palavra de Deus como Moisés deveria levar aqui ao faraó. Por mais arrogante, por mais... Isso que a palavra quer dizer para você, e você esteja atento. Por mais arrogante que seja a pessoa, por mais duro que seja o coração da pessoa, você pode imaginar, essa pessoa nunca vai me ouvir, essa pessoa não quer nem saber da palavra de Deus, ela não vai acreditar na palavra de Deus. Para muitos, a palavra de Deus é apenas mais um livro. Para muitos não tem significado nenhum. Para muitos é apenas mais uma história que foi criada pelos homens. Mas nós sabemos que a palavra de Deus foi a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que homens pudessem revelar a vontade de Deus para a humanidade. Ela é o maná que desce dos céus e é ela que alimenta o nosso espírito. Ela é o nosso manual de vida que nos orienta, que nos exorta, que nos leva para o caminho do bem. É a luz para os nossos pés, ou seja, direciona os nossos caminhos. Mas o faraó estava com o coração muito duro. Quantos de nós ainda permanecemos com o coração muito duro, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não atentamos para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, e continuamos seguindo a nossa própria vontade, seguindo aquilo que está apenas no nosso coração como desejo mundano, como desejo egoísta, vaidoso nosso. Então é preciso que vocês entendam, não será você que vai convencer ninguém de que Deus é Deus Todo-Poderoso, mas sim o próprio Deus que vai revelar isso. Quando você falar, é o Deus no momento certo, tem um tempo de Deus para cada pessoa nessa terra. Então continue fazendo aquilo que Deus manda, continue seguindo os conselhos, as orientações de Deus, seguindo a palavra de Deus. E no tempo certo, se você está angustiado, que a sua família não se converte, que a sua família não está diante de Deus, e que você, nesse momento, você fica angustiado e fala, não adianta mais, eu não vou conseguir. Mas não é você, Deus está aqui falando ao nosso coração, que é Ele que convence, é Ele que resgata, é Ele que vai pagar o preço para o resgate daqueles que precisam de estar na presença dEle. Então determinou Deus, que pudesse voltar, e Moisés então perante o Senhor disse, eis que os filhos não têm me ouvido, como pois Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Está justificando, eu não sei falar direito. Você não precisa saber falar direito, mas é Deus que manifesta através de você. Deus colocará as palavras certas na sua boca. Deus é que convencerá, tocará o coração dos homens. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então Deus volta a reafirmar, vão e falem, porque eu tirarei o meu povo da escravidão. Vão e falem a quem vocês tiverem que falar, porque Deus libertará essas pessoas da escravidão do pecado, do mundo que as julga, que as critica, que as condena e que sobre julgo pesado de servidão os mantém aí presos a essa realidade que eles estão vivendo, nas angústias, nas tristezas, sob as pressões do mundo. Não consegue se livrar disso, porque ainda eles não ouviram o que Deus tem para poder falar. Eles ainda não acreditaram nas promessas, não acreditam nas promessas de Deus para a vida deles. E a promessa de Deus para a nossa vida é muito clara, é libertadora. Deus nos criou para sermos livres, para poder continuarmos na presença dEle, porque Ele tem promessas para a nossa vida. Ele já separou um lugar, uma terra santa, para que todos nós pudéssemos estar na presença dEle.
E é isso que vai acontecer com esse povo de Deus, o primogênito de Deus, o povo de Israel. Eles vão sair do Egito, da escravidão, e vão até o Monte Sinai para poder adorar o Senhor Deus, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que todos nós estejamos na tua presença, em comunhão com Ele. Aqui abre um espaço aqui para poder falar sobre as descendências dos primogênitos de Israel, no caso, Rúben, Simeão e Levi. Essas são as cabeças das casas de seus pais, falando Deus aí a Moisés. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, o mais velho, tem como filho Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Essas são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Uad, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coade, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Agora ele vem falando dos descendentes de Levi, dos filhos de Levi. Gerson primeiro teve Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coade, da qual descendem Arão e Moisés, através do seu pai Arão. E os filhos de Coade, Arão, Izar, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coade foram também 130, aqui no caso, de Coade foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher, vocês lembram que ele tomou a sua tia como esposa, Joquebede, a sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. Então aqui Deus relembra a genealogia de Moisés e Arão para mostrar que Arão e Moisés é das descendências de Jacó, da tribo de Levi, onde Levi teve seus filhos Gerson, Coade, e da família de Coade nasceu Gerson, Coade e Merari, né? Da família dos filhos de Coade nasceu Arão, e daí Arão casou-se com a sua tia Joquebede, e deles nasceram Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Aí continua, e os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicrim, e os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citrim. E Arão tomou por sua mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aqui está falando dos filhos de Arão. Por que não fala dos filhos de Moisés, vai falar dos filhos de Arão? Porque aqui Deus quer falar desse povo separado como povo sacerdotal, dos descendentes de Levi, através de Arão, que ele levantou como profeta para poder falar ao faraó, levar a palavra de Deus ao faraó, juntamente com Moisés, que ambos são da descendência de Levi, da casa de Arão e Joquebede. Então, Deus, esse espaço aqui na narrativa bíblica, para poder mostrar a descendência de Moisés e Arão, de onde eles vieram, da tribo de Levi. E Arão tomou por sua mulher, diz, Eliseba, e nasceram seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar seria o sucessor, vai ser o sucessor sacerdotal de Arão, mais à frente. E os filhos de Corá, assim, Eucana, Abiasaf, essas são as famílias dos coraitas, ou seja, dos filhos de Corá. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher. Olha para vocês verem, está aqui focando na descendência sacerdotal de Levi. Depois de Arão, fala do seu filho Eliezer, que tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhes a Finéia. Esses são as cabeças dos pais dos
levitas, segundo as suas famílias. Então, Deus explica bem aqui a origem sacerdotal da família de Moisés e Arão. No caso, Arão era mais velho, 3 anos do que Moisés. Esses são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falarão ao faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Esses são Moisés e Arão. Deus, talvez relembrando a descendência de Arão e Moisés, para falar para eles que eles são um povo escolhido da tribo de Jacó, da promessa de Deus que ele havia feito já, da promessa abrâmica que já havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus talvez queira lembrar a você de onde que você veio. Você é filho da promessa e Deus vai cumprir a promessa que tem na sua vida. Jesus, ele nos resgatou, pagou o preço para que você se tornasse filho de Deus, para que as promessas de Deus estivessem sobre a sua vida hoje, para que você pudesse reconhecer essa identidade dada por Cristo como filho de Deus. Não mais o pecador, mas o filho do Criador. Então Deus olha para você. Quando você erra, quando você peca, Deus não olha para o seu pecado, mas Deus te vê como filho. E Deus, como Pai amado, está sempre de braços abertos para receber você quando você se arrepende, quando você volta para a presença dele. É isso que ele quer hoje, nessa manhã. Que você possa levar a sua palavra, que a sua palavra possa impactar outras pessoas pelo Espírito de Deus, não pela sua força, pelo Espírito de Deus irá impactar, para que essas pessoas reconheçam também a identidade, de onde eles vieram. Nós viemos a partir do reconhecimento de Deus, da paternidade de Deus, através do resgate que Jesus, com um alto preço, nos resgatou com seu próprio sangue. Não havia nada de maior valor, mais puro do que o sangue de Jesus. Então, o preço pelo qual fomos resgatados por um irmão nosso em Jesus foi um preço da nossa libertação, foi o preço do sangue do Cordeiro de Deus que desceu dos céus e em sacrifício vivo se doou por nós. Então Deus está querendo fazer você lembrar de onde você veio nessa manhã. Viu? Você não é fruto do pecado, você é fruto do amor. Lembre-se disso. De onde você veio? Você veio do amor de Deus. Você veio do resgate de Cristo. Cristo foi lá e te resgatou, me resgatou. Nós fomos resgatados para estar diante do Senhor como povo santo de Deus, como povo da promessa de Deus. Toma posse dessa palavra nessa manhã. Então, aqui também Arão e Moisés, eles reconhecem a sua origem, de onde eles vieram, são levitas, da tribo de Levi, e Deus deixa bem claro que esse é o compromisso dele, de tirar os seus filhos da terra da escravidão, segundo as suas tribos. Quando fala segundo os seus exércitos, segundo as suas tribos. Esses são os que falarão a Faraó. Então nós vemos aqui que aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, fala ao Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Novamente, o Yahvé, o eu sou, o Deus único, todo-poderoso, que sempre existiu, ele quer que aquele homem de coração duro saiba que ele é o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Então diz Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá?
novamente nós vemos a insistência de Moisés de não cumprir aquilo que Deus tem determinado, né? Moisés usando talvez uma fraqueza, uma deficiência sua para justificar o fato de não precisar de ir até o faraó, porque ele temia. E todas as vezes que a palavra de Deus vem falando essa resistência de Moisés e até se justificando, é para deixar bem claro. Moisés está deixando bem claro para nós que ele não sabe falar, que realmente ele não sabe pronunciar, que ele não tem poder nas palavras, que ele não tem persuasão na palavra. Mas isso, como eu havia dito, é para mostrar que não é através da habilidade do homem, que não é através da inteligência do homem que Deus vai agir, não é através da força do homem, não é através do poder do homem, mas sim através do poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do El Shaddai. É isso que Deus quer falar para você, e tome posse. Se você reconhece o Deus como o único Deus, Deus soberano, o Eu Sou, o Yahvé, o El Shaddai, o Deus da provisão, aquele que vai com mão estendida e resgata aquele que Ele tem como promessa, a salvação, com certeza, a pessoa que for impactada pela palavra de Deus, que reconhecer esse Deus, será salvo. É isso que Deus quer para a nossa vida, que a todo momento reconheçamos o seu poder, a sua glória, para que nós lembremos sempre disso, que não é pelas nossas forças, mas é pela força de Deus. E isso também serve de lição para nós, que muitas vezes nós queremos justificar as nossas fraquezas perante o Senhor. Nós não conseguimos, Senhor, mantermos no caminho pelas nossas fraquezas. Isso não é justificativo. Busque no Senhor. Pela força de Deus, Deus vai te manter no caminho. Pelas nossas fraquezas, nós não conseguiríamos chegar no propósito de Deus vitoriosos. Mas é pela força de Deus, é pela fé que Deus nos alimenta a cada manhã. É pela palavra dele que nos mantém vivos aqui diante dele, para que possamos fazer a vontade dele. Então, irmãos, amados, povo querido e amado de Deus, povo lindo de Deus, nessa manhã nós encerramos mais uma passagem onde Deus revela, Silvio, Gorete, a todos nós, que nós possamos continuar firmes, porque Deus estará sempre conosco, revelando aquilo que Ele pretende revelar aos nossos corações, por mais duro que sejamos. O Espírito Santo, Ele agirá em nós, manifestará o seu poder em nós, e nós seremos verdadeiramente libertos pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar então, porque agora eu tenho um longo caminho a seguir, tenho que retornar à minha cidade. Hoje, excepcionalmente, como havia dito ontem, fizemos às 6 horas da manhã, para que eu pudesse retornar mais cedo, porque realmente os dias aqui são quentes, viu? Muito quente. A viagem se torna muito mais cansativa. O sol ali já está rachando. A paz, irmãos, oremos ao Senhor então. Vamos orar e pedir ao Senhor que te proteja nos seus caminhos, que Ele possa estender as mãos poderosas sobre você e resgatar você, independente da situação que você se encontra hoje, independente do lugar onde você está, independente das opressões que você tem sofrido. Obrigado, eu recebo, tomo posse da bênção de Deus sobre minha vida. Gorete, boa viagem, que Deus te abençoe, amém. E que Deus também possa abençoar o seu dia, minha querida, que Deus possa abençoar a sua vida, irmão, irmã em Cristo, que está me ouvindo agora, seja através do feed, do nosso canal no YouTube, Dr. Edson Mourão, A Nova Consciência, ou através do Facebook. Que Deus possa ir de encontro a você, que Deus possa quebrantar o seu coração com o Espírito Santo dele, que a palavra de Deus possa, assim como sementes, serem lançadas quando você ouvir essa palavra, e que ela possa produzir frutos de arrependimento, frutos de perdão, de paciência, de tolerância, frutos de amor, frutos de gratidão, porque a maioria de nós não reconhecemos as graças, a misericórdia, o poder de Deus sobre a nossa vida. Que Deus possa continuar falando enormemente aos nossos corações, e que nós possamos revelar Deus através do nosso comportamento.
Olha que maravilhoso, gente, para quem está me ouvindo agora. Deus nos chama para revelar a imagem de Cristo aqui na terra, porque Deus nos chama para ser luz nesse mundo. E a luz é Ele, Jesus, o Cristo, o nosso Messias, o nosso resgatador, aquele que pagou o preço por nós. Ele nos chama para continuarmos a missão de Jesus aqui na terra, de sermos mansos, humildes, tolerantes, que sejamos pessoas voltadas para Deus, com fé, com perseverança, sabendo que muitas serão as aflições, como o próprio Jesus falou, muitas serão as nossas aflições, mas Ele diz: tende ânimo, porque eu estarei sempre com você. Tende ânimo diante da situação que você está vivendo, tende ânimo diante das perseguições, das pressões, daquilo que tem te oprimido, te mantido nessa condição de escravidão. Porque quando nós estamos à mercê das nossas emoções, das nossas angústias, dos nossos temores, dos nossos medos, das nossas tristezas, nós não conseguimos, às vezes, com a nossa própria força nos libertar. Mas quando permitimos que a palavra de Deus venha até nós, e quando Deus toca verdadeiramente em nosso coração, através do seu poder, do poder do El Shaddai, aí nós saímos, nos libertamos daquilo que nos escraviza, que nos mantém em cárcere. Muitos estão aí amarrados em correntes e não conseguem dar um passo. Receba a palavra de Deus e deixe que Deus toque em sua vida, porque dessa forma, somente assim, através do poder de Deus, essas correntes se abrirão, cairão por terra e você será liberto. Ele, Jesus, o Messias, já pagou o preço por nós. Nós agora estamos livres, só temos que tomar posse dessa identidade, dessa nova identidade, porque em Cristo, nova criatura nós somos. Amém? Ó Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus Santo, nós oramos e pedimos ao Senhor que o seu Espírito, o Espírito Todo-Poderoso do El Shaddai, possa tocar em nossos corações e que nós possamos ser mensageiros dessa Tua palavra, Pai, levando essa mensagem a todos aqueles que ainda estão afastados de Ti, todos aqueles que não acreditam no Senhor. E sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. O Senhor quer nos manter livres da escravidão do mundo, Pai. Foi para isso que Jesus veio. Ele, o nosso primogênito, o Filho amado de Deus, Ele veio e pagou o preço por nós, nos resgatou, a palavra poderosa agora, nos resgatou. Ele pagou a dívida do nosso pecado, cujo salário não seria a morte. Em Cristo Jesus viveremos eternamente, porque Ele já foi e preparou um lugar para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. E é para onde todos nós iremos, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade, onde não há mais choro, não há lágrimas, não há sofrimento, não há dor, não há opressão. É para a Nova Jerusalém que Ele nos levará, nos conduzirá da terra das promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Então creia nisso, tome posse. Se há resistência no seu coração, se você ainda tem dúvida de que Deus te tirará dessa situação, dessa condição que você se encontra hoje, talvez em dívidas, em opressão, na depressão, nas angústias, nas tristezas, o Senhor Deus agora tocará na sua vida, tocará com grande poder, e agora você se sentirá liberto, porque o poder de Deus agirá na sua vida para te libertar. Lembre-se sempre que você é filho de Deus, é o filho amado de Deus, e que o nosso irmão já pagou o preço por nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas tribulações, os nossos pecados, para que você verdadeiramente fosse livre. Seja livre pelo poder de Deus na sua vida. Assim encerramos mais um PDF 35, o propósito de fé para a sua vida, para a minha vida, e que possamos continuarmos sempre com fé nesse propósito,
porque ainda tem muitas coisas para Deus revelar ao seu coração todos os dias. Receba e toma posse, e a paz do Senhor esteja contigo por essa semana, que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida, que essa semana seja uma semana de grandes revelações de Deus ao seu coração, que seja uma semana onde Deus manifestará o seu poder e você perceberá a manifestação de Deus na sua vida. Que estejamos sempre em comunhão com Ele e na paz do Senhor. Até amanhã, que Deus nos abençoe. Espero vocês amanhã às 6 horas da manhã. A paz do Senhor.